Seja muito bem-vindo ao Virada de Jogo Podcast. Pessoal, nesse segundo episódio de futebol brasileiro, tá recheado, hein? E obviamente não poderia falar de sozinho, estão aqui comigo Thiago. Fala, galera! E Lucas. Fala, rapaziada. E para iniciar falando do Santos, vocês podem ter percebido que no nosso último episódio a gente não comentou do Santos. Na verdade, falamos. Infelizmente tivemos um problema técnico e a captação do áudio, exclusivamente quando falávamos, né, do jogo Santos e Vasco, que foi uma derrota do Santos, não foi gravado. Então vamos dar um destaque. O Santos, na primeira partida do Brasileirão, enfrentou o Vasco. E, meus amigos, derrota do Santos, e jogando fora de casa, o Vasco aí com o gol do Verratti faz o gol da vitória. E foi até o que o presidente do Santos comentou, e totalmente indignado, falando que o Santos não poderia perder para o Vasco. E sabemos que o Vasco é um clube que passa por momentos difíceis, mas é o Vasco, hein? Não pode deixar a grandeza do Vasco de lado. O Santos, que acabou de subir, o brasileiro, vai encontrar muitos desafios nessa temporada, porque cada vez mais os clubes estão investindo, estão jogando muito bem, e o Santos tem que abrir o olho, porque sem Neymar, né, uma baita contratação que fez no início dessa temporada, sem Neymar o Santos não consegue jogar tão bem assim, percebemos no Campeonato Paulista e nesse início de futebol de Campeonato Brasileiro. E nesse segundo jogo, já na segunda rodada, foi um empate com gostinho de vitória, porque o Bahia é o atual campeão baiano, um clube que está jogando muito bem no comando do Rogério Ceni, e um empate com 2-2 em casa. O Santos tem esse gostinho de vitória, será? Olha, eu acho que o torcedor do Santos ficou bem decepcionado com esse empate. O Bahia é um time realmente muito forte, mas estava desfalcado, né? Começou com um time misto. E o Santos estava vencendo até o final do jogo. Teve uma jogadaça ali do Juba e ele fez o gol de empate. Então acho que o torcedor do Santos esperava mais do que um empate nesse jogo contra o Bahia na Vila Belmiro. Eu também concordo com o Lucas, cara. Esse resultado foi com gostinho de derrota, na verdade, eu acho. Porque tomar o gol aos 90 minutos, né, cara, é um desânimo pro torcedor do Santos, né? O Santos estava bem no jogo e virou o jogo, né? Então, e depois acaba tomando um empate no último minuto, é pra se lamentar muito, né? E destacar mais uma vez, né? É esquisito falar isso, né? Mas a falta de comprometimento do Neymar, né? Impressionante. Ele foi lá no vestiário dar um apoio pro pessoal, mas ele não ficou pra ver o jogo, ele foi embora e assistiu o jogo de casa dele. Então, que apoio que é esse? Não consigo entender, não. Até agora, essa volta do Neymar vem sendo uma grande decepção pra mim. E é um jogador que não se mostra interessado no clube até agora, se mostra uma falta de interesse, assim, interesse por outras coisas, né? Ele tá mais preocupado com a Kings League dele lá do que o Santos, né? E não entendi ainda por que ele tá fazendo isso, né? Se ele quis tanto voltar pro Santos ele tá lesionado, tudo bem, né? Mas ele não tá demonstrando interesse no Santos. Então, pra mim tá sendo uma passagem muito ruim até agora. Pois é, e com a camisa do Batman. Não sei não. Kings League eu acho que tá valendo mais. Tá rendendo mais stories, provavelmente. E falando do Bahia venceu pela primeira vez fora de casa, jogando na Libertadores. Cara, história, hein? História. E com gol de Eric Puga, Bahia lidera o grupo F da Libertadores, ganhou de 1-0 em cima do Nacional do Uruguai. Ou seja, é um clube chato. Nacional não é qualquer clube aí, não. E como você falou, Matheus, na Libertadores, a primeira vitória fora de casa na história, né? E destacar também o Rogério Ceni, né? Um belo trabalho que ele tá fazendo nesse começo de ano, né? Ele vinha sendo meio contestado no final do ano passado, mas esse reforço que ele trouxe, né? O Pulga, o Eric Pulga, né? O outro Eric também, o volante. Então, ele conseguiu um atacante muito bom. Esse Eric Pulga aí tá jogando muita bola. Ele já vinha jogando bem na Série B no Ceará no ano passado. Até tinha Cruz Paulista interessado nele, Corinthians, São Paulo, mas quem levou foi o Bahia, né? Que o Bahia tá com o investimento do Grupo City, né? Tô apostando alto no Bahia, hein? Acho que ele vai beliscar uma vaguinha pra próxima fase. E com os investimentos do Grupo City, isso a longo prazo só tem a dar bom para o clube, né? Porque a casa vai estar arrumada, com as contas em dia, contratações
boas virão, como o Thiago citou algumas nessa janela. Rogério Ceni também é um bom treinador. Tem muito que aprender, né? É muito jovem ainda como técnico, mas já teve alguns títulos importantes na carreira. E falando do Rogério Ceni, vamos pegar o clube que ele é ídolo, né? São Paulo. São Paulo de Zubeldia. Zubeldia expulso. Inclusive, a gente vai citar os outros jogos. Cara, esse foi uma rodada para expulsão de técnico, né? Tivemos o Ramon Dias, que a gente vai falar no Corinthians, expulso. O Zubeldia pelo São Paulo. Carpini no Vitória. Sei não, hein? Esses técnicos aí estão muito revoltados aí. Além do Zubeldia no jogo, o Calera também foi expulso pelo São Paulo e o Lianco pelo Galo. Um jogo 0-0, um jogo feio de assistir. Mas, cara, estamos com um problema aí, hein? Sei não, a arbitragem está muito mal nesse início de Brasileirão. Tivemos já algumas polêmicas e, cara, estamos na segunda rodada, né? O São Paulo contesta aí que o Lianco deveria ter sido expulso, tomar um segundo amarelo. Aí tem essas expulsões, o Caleri foi expulso, sei não, hein? Mas falando de bola, não foi um jogo encantador. São Paulo continua invicto, mas pega aí seu segundo empate no início desse Brasileirão. Então, destacar também a péssima arbitragem desse jogo, né? Não desse jogo, da rodada inteira, né? Impressionante. A gente tá com um problema sério de arbitragem. Então, tem que ser revista muita coisa, tem que ser revisto. Não dá pra ficar assim. Só segunda rodada, que nem você falou, Matheus, e os times estão sendo erros absurdos. E é pra qualquer lado. Então, não tem preferência. Eles erram pra todos. Então, esse jogo do São Paulo, o Lianco, ele tinha que ser expulso ainda no primeiro tempo, claramente. E o árbitro fez vista grossa e o Zubeldia reclamou com razão. Tudo bem, ele sempre passa do ponto, ele sempre vai expulso. Mas dessa vez eu vou ter que defender ele aqui, porque ninguém tem sangue de barata. Você vê claramente que o cara fez uma entrada criminosa, já tinha amarelo, era no mínimo para segundo amarelo, e o juiz faz vista grossa. No segundo tempo, tem gente que acha que não, mas eu concordo com a expulsão do Caleri. Eu acho que ele deixou o braço, sim. Ele não soltou o braço no rosto do jogador do Galo, mas ele deixou o braço e acabou atingindo, acabou sangrando. Então acho que foi bem expulso. E aí no último minuto ele expulsa o Lianco, que já tinha que ser expulso no primeiro tempo. Isso prejudicou o São Paulo, querendo ou não. São Paulo foi prejudicado pela arbitragem mais uma vez aí, né? São Paulo vem sempre reclamando da arbitragem, mas dessa vez foi com muita razão. O São Paulo foi muito prejudicado nesse jogo. O começo do Campeonato Brasileiro de São Paulo é ruim, mas nesse jogo, cara, por todo o contexto, acho que não foi um resultado ruim, não. É um 0-0 ali que talvez o São Paulo pudesse ter buscado uma vitória caso o Caleri não tivesse sido expulso e tal. Mas o time do Galo vem muito bem. E o empate fora de casa não é mau resultado para o São Paulo, não. E o São Paulo, vamos falar um pouquinho dele do São Paulo na Libertadores, né? Que foi um fiasco no Morumbi, né? Time 2-0, fez 2-0, jogo tranquilo e acabou cedendo empate pro Alianza Lima, né? Então, que também é um dos piores times do grupo, né? E acabou São Paulo sofrendo empate inesperado num golaço de uma beia bicicleta do jogador do atacante do Alianza e o Alianza acabou roubando pontos do São Paulo. O Alianza tirou o Boca, né? Na pré-Libertadores e agora já roubou pontos do São Paulo. Então, Robin Hood aí, prejudicando os gigantes. Cara, decepcionante, hein? Sei, São Paulo aí subiu, acho que no salto, com 2 gols do Ferreirinha no primeiro tempo, jogando muito bem, e decaiu demais o segundo tempo, né? Foram algumas mexidas erradas do Zubeldia nesse segundo tempo, trouxe o Allianz para cima, né? E com gol de bicicleta de canela, hein, Thiago? É mais difícil ainda, inclusive. O Alianza Lima busca esse empate e o São Paulo fica com esse empate em casa com gostinho de derrota, obviamente. Que agora o São Paulo vai jogar fora de casa contra o Libertad e o Libertad é o atual líder ali do grupo. São Paulo vai ter que escalar uma montanha se quiser se classificar em primeiro neste grupo. E ficar de olho também, porque quem sabe aí
Se jogar desse jeitinho aí, não fica de fora também. E passar rapidinho também que o Atlético goleou na Sul-Americana, né? 4-0 contra o Iquique, então fez o dever de casa aí, e o Galo vem bem na Sula também. E seguindo, né, que a gente falou bastante de arbitragem aí, que o Zubeldia criticando, os torcedores de São Paulo revoltados no jogo contra o Galo. Sabe quem não tá criticando a arbitragem nos últimos jogos? Abel Ferreira, hein? Tá mais calado, tá mais a favor, não sei, hein? Mas o Palmeiras vence o Sport por 2-1 com um pênalti polêmico, hein? Bem polêmico aí. No final do jogo já, selando a vitória do Palmeiras fora de casa. O Palmeiras, ele é estranho, né? O Abel, ele fica quietinho agora, né? Porque ele sempre reclama da arbitragem, foi cumprimentar o árbitro. É cômico, né? Sempre assim, né? Quando é a favor do seu time, o árbitro é o melhor do mundo. Quando é contra, aí ele é o pior do mundo. Enquanto essa mentalidade não mudar no futebol, os árbitros vão continuar errando e vai continuar sendo a mesma coisa. A gente viu que o Sport foi claramente prejudicado, né? O primeiro pênalti pro Palmeiras é aquele tipo de pênalti. Se o árbitro dá, beleza, pênalti. Se o árbitro não dá também, ninguém ia reclamar. Ia passar batido. E o segundo é um escândalo, né? Totalmente um escândalo. E o rapaz trava a bola e o Veiga tropeça no pé dele e o juiz dá pênalti e o VAR não chama. É escandaloso esse pênalti. Não tem o que falar. Péssima arbitragem, mais uma. O Palmeiras acabou beneficiado dessa vez e outra vez vai ser prejudicado e o Abel vai voltar a reclamar, porque a arbitragem é muito ruim. Foi basicamente isso. O Sport até fez um bom jogo, mas com esse erro, né, acabou mexendo um pouco também no final do jogo, já não tinha mais força para buscar o empate de novo. Então acabou que não conseguiu fazer grandes coisas. E destacar também pela Libertadores, né? O Palmeiras venceu o Cerro Porteño, então fez sua parte aí. Apesar de a torcida às vezes criticar o Abel, mas ele tá conseguindo fazer a campanha 100% na Libertadores. Mais um técnico também que agora tá muito feliz é o Renato Gaúcho, fazendo sua reestreia pelo comando do Fluminense. Venceu o Bragantino por 2-1 aí na volta também do Ganso, né, que voltou a atuar após 4 meses lesionado. E o Renato Gaúcho já começa com o pé direito, hein? Ficou evidente como o Ganso fez falta pro Fluminense no final do ano passado, né? Nesse jogo do Brasileiro ele até jogou pouco, mas na Sul-Americana, que ele jogou a maior parte do jogo, ele foi fundamental. E é uma vitória importante do Fluminense contra o Bragantino, que é um time que provavelmente nesse Brasileiro vai brigar para não cair. Então, dentro de casa, o Fluminense fez o resultado que deveria fazer e um bom começo para o Renato Gaúcho. O destaque é o Renato estreou bem, né? Vitória sobre o Bragantino e na Sul-Americana não foi diferente, né? O Renato estreou bem na Sul-Americana 5-0 no San José, da Bolívia, então é o time fraco, óbvio, mas é assim, né? Quando você pega time fraco, você tem que ganhar, né? E ganhar bem. Foi assim que o Fluminense fez. O Cano voltou a fazer gol, então parece que aos poucos está voltando sorriso para o torcedor do Fluminense, né? O Ganso não esteve lesionado, né? Ele teve um problema de coração, né? Mas graças a Deus aí ele se recuperou bem e já tá voltando a mostrar seu futebol, né? Que bom que tá de volta aos gramados, que o Ganso tem história aí no Santos, tem história no São Paulo e vem fazendo uma grande campanha. Campanhas que eu digo, já foi campeão pelo Fluminense na Libertadores, então tem história no Flu também, no Flusão. E pessoal, seguindo aqui, Corinthians jogando em casa, com sua torcida, apoio da Fiel, venceu por 3-0 o Vasco, né? O Vasco não vence o Corinthians desde 2007, jogando fora de casa, então o Corinthians como mandante aí, o Vasco não tem chance, hein? E o Ramon Dias também foi expulso, como a gente falou dos técnicos aí, Ramon Dias expulso. Meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Igual o Matheus comentou, né? Uma ótima vitória do Corinthians, 3-0 sobre o Vasco. Apesar de o Vasco ser um time bem fraco, né? E ainda jogou com alguns reservas. Então o Vegetti não jogou, quer dizer, entrou só no finalzinho, o Felipe Coutinho não jogou. Os Piratas do Carille não deu certo dessa vez, né? E o Corinthians
fez 3, na verdade fez 5, né? Teve 2 gols anulados, né? O segundo polêmico, né? O Lucas Piton dominou a bola, ele dominou errado, ele resvalou, o Yuri se aproveitou da situação de impedimento, aí o lance correu pra frente mais de 40 segundos, aí volta. É um lance pra lá de estranho, né? Na anulação do gol do Memphis. Então, mas mesmo assim o Memphis fez o gol e o Roberto fez o gol e o Corinthians passeou em cima do Vasco, não teve problema nenhum pra vencer o Vasco. Diferente da Sul-Americana, né? Que o Corinthians sofreu pra buscar um empate, ficou no 1-1, um Deportivo Cali, mas volta vivo pra tentar pelo menos uma segunda colocação no grupo. É um time bem fraco esse América de Cali e o Corinthians ali não consegue. Eu sei que o Corinthians, né, ele já tá pensando no derby, que vai enfrentar o Palmeiras na próxima rodada do Brasileiro, na Arena Barueri. Então o Corinthians já jogou com um time bem reserva ali contra o América. Nesse jogo do Corinthians contra o Vasco, a arbitragem do Daronco foi patética, né? Eu já não sou muito fã do Daronco naturalmente, acho que ele não tem um critério bom. Qualquer contato ele dá falta, ele para muito o jogo. E nesse jogo, além disso, ele anulou 2 gols polêmicos ali. E para mim o segundo não deveria ter sido anulado. Eu concordo com a opinião do Graciela, que falou que como o Corinthians recomeçou a jogada no campo de defesa e a defesa do Vasco já estava postada, se inicia uma nova fase de ataque, o gol não deveria ter sido anulado. Eu penso assim também, acho que já tinha acontecido uma outra jogada, já era uma outra jogada, o gol foi legal. Mas o VAR e o Daronco pensaram diferente, mas não foi suficiente para evitar a vitória do Corinthians. O Vasco venceu na Sula, né? Deu certo o plano do Carille, né? Deu certo, mas ele saiu xingado pela torcida, né? Então não sei até que ponto que ele deu certo. Ele perdeu pro Corinthians, né? De 3-0, poupando alguns jogadores. E na Sula, o Vegete fez o gol, né? Que deu a vitória pro Vascão. Então o Vasco segue vivo na disputa da Sul-Americana. Fala nação! Nação vencendo, Flamengo vencendo o Vitória por 2-1. Felipe Luiz comandando muito bem o seu time. Então destacar nesse jogo foi a vitória, né? Deu um trabalho pro Flamengo, cara. Não foi um jogo simples, não. O Flamengo teve dificuldades. E destacar o Bruno Henrique, né? Sempre fazendo gol, sempre fazendo seus golzinhos. Foi um jogo difícil pro Flamengo, mas é uma vitória importante, porque jogar no Barradão não é fácil. E quando você sai de lá com os 3 pontos, é pra se comemorar mesmo. Então o destaque do jogo foi o Bruno Henrique. E a Arrascaeta também voltando e fazendo gol, né? Gol de biquinho. Quem lembra do Ronaldo na Copa de 2002 foi bem parecido, assim. O Vitória começou muito bem o ano, né? Mas no Brasileiro até agora não engrenou. Eu esperava mais nesse começo, até pensei que talvez o Vitória pudesse terminar o Brasileiro na primeira metade da tabela, mas pelo que parece, vão brigar para não cair esse ano. Cara, e sabe quem perdeu na Libertadores? O Flamengo, né? Perdeu pro Central Córdoba por 2-1 no Maracanã. Flamengo que não perdia 16 jogos, vinha uma sequência muito boa. E o Córdoba que fez os seus 2 primeiros gols na Libertadores, em toda a sua história. Então, assim, é bizarro, né? O Flamengo jogando baita futebol, enfrentou um clube muito fraco, um time muito fraco e saiu derrotado. O Malvadão acabou sendo surpreendido, né? Em casa, né? Um jogo pra lá de surpreendente, né? Então, o Flamengo pressionou, mas acabou fazendo um pênalti bobo. Então, acabou que saiu derrotado pro Córdoba. Eu acho que, no final das contas, não vai, nossa, ameaçar tanto assim o Flamengo a classificação, mas é bom ficar de olho. Se continuar perdendo, aí as chances de se classificar vão por água abaixo. E quem não vem bem nesse início de temporada é o Cruzeiro, hein? Tomou 3-0 pelo Internacional. O Cruzeiro não vence o Inter desde 2016, cara. Então é uma quase paternidade aí já. Vão ser quase 10 anos daqui a pouco. E também tivemos algumas declarações polêmicas aí em podcast do dono do Cruzeiro. Sei não, hein? O que tá acontecendo com o Cruzeiro? Mas pra falar a verdade, a gente tem que comentar esse jogo sobre mais um problema com a arbitragem, né? Uma expulsão pra lá de bizarra, nem falta foi.
na minha opinião, e ele acabou expulsando o zagueiro Jonathan do Cruzeiro, então o jogo acabou sendo condicionado a isso, né? Expulsão logo no comecinho do jogo prejudica demais, né, o time. Aí o Cruzeiro já teve que sacar um atacante e colocar mais um defensor. E o Inter vem jogando essa bola que ele tem jogando, né? Impressionante que vem jogando o Alan Patrick. O Inter atropelou o Cruzeiro 3-0 fácil. E aquela declaração do Pedrinho acho que vai repercutir bem mal entre os jogadores do Cruzeiro, principalmente entre as grandes contratações que o Cruzeiro fez. Mas eu acho que esse time pode dar certo, cara. O elenco do Cruzeiro é forte, tem alguns medalhões ali, uns jogadores mais velhos, mas o elenco é bom. E o Leonardo Jardim é um bom técnico, né? Então acho que o time pode dar certo, é um começo de trabalho, mas até agora tá muito mal o Cruzeiro. O Cruzeiro perdeu aí também pelo Mushuc Runa, um clube que tem origem indígena, baita história, legal, e fez apenas seu terceiro jogo internacional. E Cruzeiro, não desmerecendo aí o Mushuc Runa, mas Cruzeiro é muito maior. É inadmissível o Cruzeiro acabar perdendo para um Choque Runa, né? Me desculpe. É um time, tipo, recém-surgido no cenário equatoriano. Imagine agora no cenário sul-americano, né? Então, o jeito que o Cruzeiro jogou, a forma displicente dos zagueiros, o treinador Leonardo Jardim já tá colocando a culpa nos jogadores, em coletiva. Então, eu acho que o Leonardo Jardim, diferente do que o Lucas acha, eu acho que ele não vai ter vida longa no Cruzeiro, não. Eu tô achando que se continuar assim, já já ele vai acabar sendo demitido. E os melhorões do Cruzeiro estão muito mal, né? Estão muito mal, não estão jogando bem, o Gabigol não tá bem, o Cássio tá muito mal, mas muito mal mesmo. Ele já tava numa fase ruim no Corinthians, né? E agora no Cruzeiro parece que piorou. Então, o Fagner sequer nem entra em campo. Então, os melhorões do Cruzeiro, eu acho que é o que tá saindo melhor é o Dudu ainda, que tenta fazer alguma coisa. Mas é decepção, né? E pelo lado do Inter, o Inter jogou muito bem na Libertadores, né? 3-0 no Atlético Nacional, que é um time difícil. É o grupo mais difícil, né? Inter, Bahia, Nacional e Atlético Nacional. Então, esse grupo você não pode perder ponto, né? E o Inter atropelou o Atlético Nacional, né? Tava um jogo equilibrado no primeiro tempo, mas depois da expulsão do atacante do Atlético Nacional, o Inter deslanchou e o Alan Patrick fez 3 gols. Então, destaque total pro Alan Patrick nesses jogos do Inter. E Thiagão, passa pra nós aí quais foram os últimos jogos da rodada. Os jogos foram o Ceará vencendo o Grêmio, né? 2-0 em casa. Então, Pedro Raul fazendo gol de novo, né? O cara saiu do Corinthians e tá sendo abençoado lá no Ceará. Não para de fazer gol, né? E o Botafogo acabou vencendo o Juventude 2-0. Botafogo não tomando gol no Brasileirão, né? Então, uma defesa forte. Já na Libertadores, ele acabou vencendo também. O Botafogo venceu 2-0, mas sofreu, cara. Sofreu contra uma equipe bem fraca, então fez 2-0 no final. O Botafogo tá um pouco estranho esse ano, né? E no Brasileirão, para completar, tivemos um empate, né? Mirassol e Fortaleza. Primeiro pontinho do Mirassol. No campo do Mirassol, esse empate aí pode ser ruim para o Fortaleza, né? Ao todo do Brasileirão. E pode ser um ponto importante para o Mirassol. É isso, pessoal. Movimentado esse início de Brasileiro, muitas polêmicas envolvendo a arbitragem e bem movimentado também os jogos, né? Nenhum time aí apontou jogando um baita futebol, tá bem acirrado. O Brasileirão é isso, né? Bom, agradeço muito por você ter nos ouvido até este momento. Deixe seu comentário se a gente deixou passar alguma coisa, comenta do seu time, o que você está achando dessa arbitragem nesse início de Brasileiro e que você acha que vai melhorar, vai continuar assim, o problema é maior. Enfim, deixe seu comentário aí que nós podemos trazê-lo para o episódio e debater mais sobre isso. Agradeço também aos integrantes do grupo, estamos desfalcados hoje, mas em breve estaremos com todos. É isso, pessoal. Valeu, falou!